Quinta parte da nossa aula, estamos estudando o artigo 217, letra A, estupro de vulnerável. Eu deixei para analisar com vocês nesta etapa, conduta punida no dispositivo. O artigo 217A pune ter ou praticar atos de libidinagem com pessoa vulnerável. Agora, atenção, nós estamos diante de um crime de execução livre. O que significa isso? Pode ser praticado com violência ou grave ameaça. Pode ser praticado com fraude. Ou pode, inclusive, ser praticado com o consentimento da vítima. É só você lembrar da súmula 593 do STJ. Que no caso do menor de 14 anos, principalmente, esse consentimento é absolutamente desprezado. Esse consentimento é absolutamente desprezado. Rogério, o juiz vai levar em conta a forma como o delito foi cometido? A maneira como o agente executou o crime? Claro. Apesar de ser um delito de execução livre. O juiz vai considerar o modus operandi na fixação da pena base. Um estupro de vulnerável com violência ou grave ameaça, claro que ele merece uma pena ainda maior do que um estupro de vulnerável sem violência, sem grave ameaça, contando até com o consentimento ainda que inválido da vítima. Então, o modus operandi será considerado pelo juiz na fixação da pena base. O crime que nós estamos estudando, o artigo 217, letra A, é punido a título de dolo. Agora, é imprescindível que o agente tenha ciência de que está agindo em face de pessoa vulnerável. É imprescindível que o agente tenha ciência de que está agindo em face de pessoa vulnerável. Rogério, e se ele desconhece a condição de vulnerabilidade da vítima? Ele não sabe que a vítima é vulnerável. O fato é atípico? Calma, eu falei para vocês que o crime é de execução livre. A depender do modus operandi, o fato será atípico, mas a depender do modus operandi, o fato pode ser estupro. Não será o 217A, porque se ele desconhece que a vítima é vulnerável, o 217A já desaparece para evitar responsabilidade penal objetiva. Mas não significa que não haverá crime. Então, olha que interessante. Se o agente empregou violência ou grave ameaça, eu não tenho o 217, letra A, mas eu tenho o 213. Desaparece o 217A porque ele desconhece a elementar condição da vítima. Mas eu tenho o 213. Se o agente empregou fraude, eu não tenho o 217A, porque ele não conhece a condição vulnerável da vítima, mas eu vou aplicar o 215. Agora, sem violência, sem grave ameaça, sem fraude, opa, aí eu não tenho 217A e eu acabo não tendo qualquer outro crime servindo como soldado de reserva. Aí sim, o fato é atípico, aqui sim eu tenho um indiferente penal. Indiferente penal. Compreendeu? Ficou fácil? Rogério, e quando é que este crime se consuma? Não tem diferença com o 213, é um crime material que se consuma com a prática do ato de libidinagem e a tentativa é perfeitamente possível. Você não pode esquecer que o estupro de vulnerável também tem qualificadoras quanto ao resultado.
A pena passa a ser de 10 a 20 anos, se da conduta resulta lesão grave, e de 12 a 30 anos, se da conduta resulta morte. Lembrando que nós estamos diante de qualificadoras pré-ter-dolosas ou pré-ter-intencionais. O agente age com dolo no estupro, culpa na lesão grave. Dolo no estupro, culpa no resultado morte. Legal? Bom, nós vamos para um dos mais novos delitos do título 6 da parte especial. Eu já falei dele rapidamente, chegou o momento de aprofundá-lo. É o artigo 218, letra C. O artigo 218, letra C, pune divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Vejam que é um dispositivo gigantesco que o legislador criou em meados de 2018. O caput pune oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, a fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. O parágrafo 1º traz majorante de pena. A pena é aumentada de 1 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. E o parágrafo 2º anuncia uma causa de exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo, em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilitam a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Nossa, uma redação extensa, às vezes vale até a pena ler 2 vezes para você entender bem o que o legislador está punindo no artigo 218C. Eu vou começar explicando esse artigo pelos sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Quem pode praticar este crime da divulgação indevida de material com cena de nudez, de pornografia, de estupro? O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Nós estamos diante de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Também não se exige qualidade especial do sujeito passivo. Mas só toma cuidado, que se a vítima mantém ou manteve relação íntima de afeto com o autor, aí a pena é aumentada de 1 a 2/3 nos termos do parágrafo 1º. Então, atenção, nós estamos diante de um crime bicomum. Ele é comum quanto ao sujeito ativo, ele é comum quanto ao sujeito passivo, mas só toma cuidado, que se eventualmente esse agente mantém ou manteve com a vítima alguma relação íntima de afeto, eu tenho causa de aumento de pena. Tem outro cuidado que você tem que tomar cuidado quanto ao sujeito passivo. Tem outro cuidado. Qual é, Rogério? Tratando-se de vítima criança ou adolescente, tratando-se de vítima criança ou adolescente, o comportamento do agente pode subsumir-se, o comportamento do agente pode subsumir-se ao disposto nos artigos 241 e 241A do ECA. Então, cuidado, a depender das circunstâncias do caso concreto, o comportamento do agente pode configurar o 241 ou o 241A do ECA. Se você der uma olhada no 218 letra C, você vai perceber que esse 218 letra C, ele é a soma do 241A e 241A do ECA. Ele nasce da soma. Se eu somar o 241 do ECA com o 241A do ECA,
eu tenho 218, letra C, com vítima maior. Tá ok? Rogério, e quais as condutas punidas no artigo 218, letra C? São 9 as ações nucleares que compõem o tipo penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. São estas as condutas. Nós estamos diante de um tipo misto alternativo. Um tipo misto alternativo. Nossa, que legal. Então, são 9 núcleos. 9 núcleos. E esses núcleos podem ser praticados das mais variadas formas. O tipo faz referência a qualquer meio e ainda esclarece que o crime pode ser cometido por meio de comunicação de massa ou sistemas de informática ou telemática. Rogério, e qual é o objeto material do crime? Essas condutas recaem sobre quais objetos? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Eis o objeto material do crime. A conduta do agente, a divulgação em sentido amplo, tem como objeto material exatamente isso. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pessoal, quando você dá uma olhada no preceito secundário, vai perceber que o legislador na pena ressalva se o caso não constitui crime mais grave. E por que ele faz isso? Eu já alertei. Porque pode a conduta configurar os artigos 241 e 241A do ECA. Então, o artigo 218, letra C, é expressamente subsidiário. Eu já alertei isso, que o artigo 218, letra C do Código Penal, ele nada mais é do que a soma do 241 e o 241, letra A, ambos do ECA. Então, cuidado com esta subsidiariedade expressa. Rogério, o parágrafo 2º está trazendo uma excludente da ilicitude? Sim, está trazendo uma excludente da ilicitude, mas vejam só os requisitos. O parágrafo 2º estabelece excludente da ilicitude para situações em que o fato é praticado em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, e desde que sejam adotados recursos que possibilitem a identificação da vítima. Por exemplo, um jornal televisivo exibe cena de estupro que tenha sido gravada e divulgada pelo próprio autor do crime, e o faça para facilitar a identificação daquele indivíduo, preservando a identidade da vítima, é claro que eu não posso cogitar da ocorrência do crime do artigo 218, letra C. O crime do artigo 218, letra C, ele é punido a título de dolo, consistente em praticar uma das ações nucleares típicas. Olha, não exige elemento subjetivo específico, nem mesmo finalidade de lucro nas condutas de vender e dispor à venda. Tá ok? Não exige finalidade específica. Eu lembro que naquele caso do Neymar, quando o Neymar divulgou as fotografias com cenas de nudez daquela jovem, muitos chegaram a falar que o Neymar não cometeu 218, letra C, porque ele não agiu com dolo. Mas que dolo? Claro que ele agiu com dolo. O tipo não exige finalidade específica. Ele quis divulgar aquela imagem, pronto, acabou, é o que basta. Você pode até discutir se o fato típico que ele praticou é ou não ilícito, se ele agiu em legítima defesa, se, apesar de ilícito, se é ou não culpável, caso você enxergue aí uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.
Mas que ele praticou um fato típico, eu não tenho dúvida. Porque o tipo se contenta com o dolo consistente em praticar uma das ações nucleares típicas. Pronto, acabou. Não exige elemento subjetivo específico. Então, o Neymar praticou este fato típico? Praticou. Praticou. Agora, você acha que ele agiu em legítima defesa? Acabou. É típico, mas não é ilícito. Você acha que o fato típico é também ilícito, mas ele não é culpável porque dele é inexigível conduta diversa? Ótimo, mas não deixa de ser típico. Guardem isso, o tipo não exige um dolo diferenciado. Rogério, e quando se consuma o crime do artigo 218-C? No momento em que é praticada qualquer uma das ações típicas. Eu vou parar aqui, vou fazer o último intervalo e no próximo bloco eu quero trabalhar com vocês o parágrafo primeiro, e é no parágrafo primeiro que eu encontro o tal do revenge porn ou o porn revenge. Até já.